Preview. Preview. Oi, meus amores! Mais uma vez estamos aqui, vamos lá aprender mais um pouquinho de geografia, lá nas páginas 34 e 35, tá bom? Lá nas páginas 34 e 35, nós iremos conversar sobre os lugares têm paisagens diferentes, tá? Lugares têm paisagens diferentes e ainda mais aqui no nosso país, no nosso Brasil, até mesmo aqui na nossa região. Se nós formos observar, nós temos muitas paisagens diferentes. Se nós formos para o lado do litoral, nós temos uma paisagem de praia. Se nós formos mais para a baixada do nosso estado, nós temos lugares que tem campo, que tem vários tipos de paisagem, tá bom? Então, o nosso país, a nossa região, inclusive, também é muito diversificada, tem muitos tipos de paisagem. E que elementos eu posso observar nas paisagens? Que elementos podem compor uma paisagem? Vamos ver isso lá nas páginas 34 e 35 de Geografia? Vamos lá? Vamos então! E então, meus amores, vamos lá. Aqui na nossa aula de geografia, tá? Baseado nas páginas 34 e 35. Aqui está a página 34, tá? Então, nós iremos tratar aqui sobre lugares. Tem paisagens diferentes, né? Olha, a gente pode dizer que nós, brasileiros, somos privilegiados porque nós temos um país que tem muita diversidade, tá? De paisagens. Ou seja, se você está aqui no Nordeste, na nossa região, você tem uma paisagem, tá? Uma paisagem de praia, uma paisagem de rios. Se você está pro lado, por exemplo, aqui do Nordeste, do Centro-Oeste, você vai ter uma paisagem mais de metrópoles, cidades bem desenvolvidas, muitos prédios, né? Muitas construções modernas. Se você for pro lado do Amazonas, você vai ver um rio, né? Muito grande, que parece um mar, o rio Amazonas. Você vai ver florestas, tá? Pra cá também tem, aqui na nossa região também tem uma parte, tá? Do nosso verde. E só que lá pro lado do Amazonas são altas florestas e por aí vai. Nós temos muitas paisagens diversificadas, diferentes aqui no nosso Brasil. Nós somos privilegiados, tá? E quando a gente puder, que a gente possa viajar para conhecer esses lugares que o nosso país tem, essas regiões maravilhosas, essas paisagens lindas, tá? Mas, assim, como a gente estava vendo também nas outras aulas, a gente pode também conhecer, enquanto a gente não pode sair de casa, como agora, nesse tempo, né, por exemplo, a gente pode conhecer pela internet também, né, os lugares, as características dos lugares, né. Então, aqui, ó, na nossa página 34, ele vem trazendo algumas imagens, né, de exemplos dessas mais diversas paisagens. A paisagem é tudo o que a nossa visão observa em um lugar em determinado momento. Então, tudo que você para e contempla e olha, tá? Isso é a paisagem, é o que você tá vendo ali daquele lugar. Tá bom? Se você mora numa casa, por exemplo, e chega assim no quintal e começa a observar o que você tem no seu quintal, isso é uma paisagem. Se você mora em apartamento, por exemplo, chega aí na sua janela, na sua sacada e olha, né, para baixo ou olha para o lado de fora, o que você está vendo é uma paisagem, tá bom? Então, as paisagens é tudo aquilo que que a nossa visão pode observar em um lugar. Além da visão, podemos utilizar outros sentidos para perceber algumas características da paisagem. Qual? Por exemplo, a adição, a audição por meio dos sons, a audição por meio dos sons, estou querendo embaralhar aqui a língua, o olfato, que é por meio dos odores, o cheiro, né? E a gente consegue, por exemplo,
chegar em um lugar e escutar também o som. A gente está vendo lá na unidade de arte, por exemplo, que a gente consegue, né, parar para observar e saber e entender os sons daquele lugar, né? Além do que a gente está vendo, tem também os sons, né? E também o cheiro, né? Por exemplo, se você chega aí num lugar onde tem rio, onde tem mar, tem um cheiro característico, onde tem flores, tem um cheiro característico, né? E assim diversos outros lugares. Observe as paisagens dos lugares retratados a seguir. Nós temos aí, por exemplo, essas 3 imagens. A primeira, com essa praia linda e esse coqueiro, é uma vista panorâmica de uma praia tropical, ou seja, de uma beira de praia. A gente tem muita praia, né? Que no nosso país a gente tem um litoral bem extenso, muito grande, uma parte de terra banhada pelo mar muito grande. Então, nós temos esse litoral muito grande, tá? Nós temos aí na segunda imagem a vista panorâmica da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, por exemplo, a gente vê uma grande parte, né, com grandes construções de grandes edifícios e a outra parte com muitas casas, né? Então a gente percebe que em Belo Horizonte tem muitas casas, né? Belo Horizonte é um lugar de muitas construções, edifícios. E aí na última a gente está vendo a vista panorâmica de uma área rural. Uma área rural, ou seja, área de fazenda, área de campo. A gente consegue ver bastante. Aqui na nossa região, por exemplo, quando a gente viaja aí para o lado do sul do país, descendo, né, para ali, pro lado de Açailândia, Imperatriz, outras cidades daqui do nosso estado, a gente consegue ver paisagens como essa da terceira imagem aí, tá bom? Uma imagem aí com uma paisagem com área rural. Aí quando tá assim no tempo de chuva, ela fica verdinha, desse jeito aí. Quem já viajou de carro, que gosta de ficar olhando pela janela, já deve ter visto uma paisagem dessa. Né? E aí, isso aqui é o que os nossos olhos podem contemplar ao chegar num determinado local, tá? E isso é paisagem. As paisagens, elas podem ter diversas características, tá? Muitas características. E as características vão ser aquelas locais, do local de onde você está, ou que você está contemplando. Que você pode não estar presente, mas você pode estar olhando, por exemplo, uma imagem, como nós estamos vendo agora. Então, aqui, ó, aqui no nosso livro, embaixo na página 34, tem assim: igual ou diferente? Qual das paisagens anteriores se assemelha com o lugar onde você vive? Como você chegou a essa conclusão? No caderno, desenhe a paisagem do lugar onde você vive, ou seja, primeiro você vai dizer o que se essas paisagens anteriores se assemelham ao lugar que você vive, tá? A sua cidade, o seu estado, o lugar onde você vive, perto da sua casa, tá bom? Se assemelha a uma dessas 3 imagens aí de paisagem, se assemelha ao lugar onde você vive. Segundo pontinho, você vai desenhar a paisagem do lugar onde você vive, tá bom? Seu caderno. Não se esqueça de registrar a atividade e mandar no nosso grupo para a tia ver, tá bom? Na página 35, nós temos elementos das paisagens, tá bom? As paisagens, elas são compostas por um conjunto de elementos. Que são os elementos? São as características, né, dessa paisagem. Como eu já falei, as paisagens, elas podem ter características mais diversas possíveis. Isso vai depender do lugar onde você está. A maneira como esses elementos estão organizados tornam a paisagem diferente umas das outras, tornam as paisagens diferentes umas das outras. Portanto, a paisagem de um lugar não se repete em outro lugar, mesmo sendo composta por elementos em comum. Ou seja, o que ele quer dizer? O lugar onde as coisas estão, tá? E como a gente está olhando, ela não se repete. Por quê? Porque por mais que sejam, por exemplo, a gente chega aqui, a gente também tem praia. A gente chega ali na litorânea, por exemplo, aqui na nossa cidade, né? Nós temos ali a região litorânea, toda aquela parte do mar, da praia.
Então, ela pode ser muito parecida com essa imagem aqui de cima que a gente viu da praia, mas ela não é igual. Nós temos o céu, nós temos o mar, nós temos a areia, nós temos em algumas partes alguns coqueiros, temos, mas ela não vai ser igual a essa paisagem aqui. Os elementos, eles vão estar em lugares ou com jeitos, com formas um pouco diferentes, tá? Elas podem ser parecidas, mas iguais elas não são. É isso que está dizendo aqui. Portanto, as paisagens do lugar não se repetem, mesmo sendo compostas por elementos em comum. Foi o que eu falei agora. Então, a gente tem mais duas paisagens, como a do Recife, tá? Que está aí, ó, a gente consegue ver uma parte da cidade onde tem uma ponte, que é ligada por uma ponte, né? Por duas pontes, tem uma lá atrás, alguns edifícios, algumas construções, um rio, né? E São Paulo, por exemplo, essa parte aí onde tem esse viaduto enorme, né? Onde passa por cima aí, essa ponte passa por cima desse rio. E essas muitas construções, esses edifícios muito altos. Então, essa é uma das paisagens de São Paulo, por exemplo, tá bom? E aí, aqui embaixo você tem duas questões. Antes disso, ó, dependendo da procedência, os elementos que compõem as paisagens estão... Dependendo da procedência, os elementos que compõem as paisagens... Os elementos que compõem as paisagens podem ser classificados em natural, né? Naturais ou culturais, tá bom? Então, dependendo do que compõe essa paisagem, tá? Elas podem ser natural ou cultural. E isso a gente vai ver na próxima aula. Tem aqui primeira e segunda questão, ó. Cite 3 exemplos que você observa nas duas paisagens das imagens anteriores. Ó, dessas duas aqui de cima, de Recife e de São Paulo, tá? O que que você observa nas duas? O que que tem nas duas? Você vai colocando os itens que você observa que tem nas duas, os itens que tem nas duas. Embora apresentem elementos em comum, as paisagens das imagens são iguais? Aí você vai responder, tá bom? Porque aqui em cima você já vai colocar o que que elas têm, né? De parecidos, né? O que que tem numa imagem que tem na outra. E embaixo você vai responder, por mais que elas tenham elementos que são parecidos em uma e na outra, elas não são iguais. Aí você vai dizer por que que elas não são iguais, tá bom? De acordo com o que você observou, tá certo? Então, essa é a nossa atividade da página 35 e da página 34, tá bom? Esses dois pontinhos da página 34 e essas duas questões da página 35. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um beijo, tchau!